Olá, meus amores, magrinhos, porém fofíssimos irmãos de grampos pós-bariátricos. Sou Kátia Macedo, 8 anos de bariátrica, vim aqui para falar com vocês sobre a suplementação de vitamina B12, tá? Normalmente a gente costuma falar sempre da Cetoneurin 5000, né? Ou a Nevrix, que são as duas similares que a gente toma em forma de injeção. E o que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa suplementação é o seguinte: para vocês que têm uma situação de vida assim meio complicada, estão se sentindo meio deprimidos, meio cabisbaixos após a cirurgia, vocês têm que estar avaliando bastante a situação da Cetoneurin, tá bom? Ou melhor, da vitamina B12. Por quê? A ausência da vitamina B12, principalmente para nós que somos pós-bariátricos, por conta da perda de parte do intestino ou do estômago, que é o lugar onde absorve todos os nutrientes que nós precisamos para termos uma vida sustentavelmente saudável, ela fica muito reduzida. Então, o que acontece? A vitamina B12, existem fatores que fazem com que você identifique que você está com ausência dessas vitaminas. Nós temos a anemia perniciosa, né, que é uma anemia que ela é identificada através do exame da ferritina, né, e essa anemia ela é provocada pela deficiência da B12, né? E às vezes nem aparece muito no hemograma completo como se fosse uma anemia crônica, né? Às vezes o valor mínimo é 37, às vezes está 33, 34, e o médico diz, tá com um pouquinho de anemia, e quando você vai ver a ferritina tá um nível lá embaixo, caído mesmo, né? Então, a necessidade da gente estar suplementando a nossa vitamina B12 é justamente para que o nosso humor fique melhor. Existem vários hormônios, eu vou falar de alguns, né, à medida que a gente for fazendo os nossos vídeos, que podem melhorar a situação do humor, né? Porque o pós-bariátrico também, como todas as pessoas, eu aqui faço os vídeos para os pós-bariátricos, mas isso aí sugere a todas as pessoas, tá? O humor, ele é alterado constantemente, às vezes por falta de uma suplementação vitamínica ou por causa de um hormônio que está em queda. Então, a ausência da vitamina B12, ela causa vários fatores terríveis no corpo do ser humano em geral, não é a situação bariátrica somente, não. Um dos fatores é o zumbido no ouvido. A pessoa que tem muito zumbido no ouvido, e pessoas normais, tá? Independente da bariátrica ou não. Pessoas que têm um zumbido no ouvido pode ser uma causa da vitamina B12. Muitos médicos não pedem esse exame, é um exame simples, a suplementação de B12 ela pode ser feita sem restrição, não se deve ter a vitamina B12 em excesso, porque isso também causa prejuízos à saúde. Porém, a gente tem uma situação de vida hoje em dia no qual a alimentação ela não está sendo bem absorvida, porque uma suplementação depende da outra para poder estar sendo absorvida e tem determinadas coisas que a gente come que vai abolir totalmente essa absorção por conta de alguns produtos químicos que estão nesses alimentos que a gente consome hoje em dia. Então, a vitamina B12, ela pode causar zumbido no ouvido, pessoas que têm problemas de tontura, quedas constantes, isso tudo pode ser a ausência da vitamina, tá? Há um tempo atrás, decorrido uma situação que eu tenho visto com muita frequência, principalmente nos idosos, que eu sou cuidadora, tá? Que é a situação das alucinações que os idosos sofrem, tá? E o que acontece? Muitas das vezes essas alucinações não são somente pelo Alzheimer, porque muitos idosos não apresentam necessariamente o Alzheimer, mas eles têm essas alucinações, surtos, angústias e outras coisas similares, né? Tudo problemas que podem causas neurológicas. Só que as causas neurológicas desses problemas, elas são vinculadas à ausência da B12. Uma simples suplementação vitamínica, né, à base de injeção, porque os idosos eles têm uma situação muito parecida com nós bariátricos, que é o quê? A má absorção das vitaminas pelo intestino. Porque o intestino, conforme eles vão ficando idosos, o intestino vai ficando liso, vai perdendo a aderência. E a aderência intestinal, que são umas voltas que tem dentro do intestino, é que fazem melhorar a absorção das vitaminas e dos nutrientes que a gente precisa para levar uma vida saudável. No caso dos idosos, quando essa absorção começa a ser reduzida, a primeira vitamina que vai cair é a B12. E dificilmente a gente vê um médico pedir o exame ou a suplementação da B12. Né? Alguns geriatras até pedem, mas se você não tiver a autoridade de chegar e falar, doutor, por favor, você tem como ver como é que está minha B12? Dificilmente eles vão fazer. Tá? E muitas vezes a causa das angústias, da depressão,
dos surtos que essas pessoas sofrem é justamente a ausência da B12, tá? Então, por isso que nós bariátricos temos que repor. Dr. Lai Ribeiro é um médico que eu sigo há muito tempo, ele sempre sugere, procura ver livros, na Amazon.com vocês acham vários livros falando sobre vários assuntos sobre vitaminas e livros do mundo inteiro. Eu sigo ele, nossa, e tudo que ele fala pra mim, gente, eu sinceramente não consigo deixar de cumprir as regras que ele impõe, porque ele é um dos médicos pioneiros nesse tratamento aqui no Brasil, de tratar o corpo como um todo. E se você não busca cuidar do seu corpo como um todo, como você vai se cuidar, né? Fica uma situação meio difícil. Então, uma coisa que acontece muito também com pessoas que têm a situação da B12 muito baixa é a tontura, tá? Sente-se muita tontura quando a B12 cai. Nem sempre a B12 em queda vai chegar ao nível da anemia. Às vezes a anemia, quando ela vem apresentar, o nível da B12 já está extremamente baixo, num nível até crítico, né? E isso tudo causa deficiências horríveis no corpo do ser humano, tá? Alguns idosos que tomam essa suplementação de B12, eles ficam livres dos surtos, tá? Por isso que é sempre bom vocês estarem averiguando sempre o nível de B12 em vocês, nos idosos. Os jovens, hoje em dia, também sentem a necessidade da B12. Muitas pessoas que estão em depressão, às vezes é por falta dessa vitamina, tá? A B12 é uma vitamina essencial para o nosso organismo. E como a gente vive essa vida desregrada com alimentos que cortam esse tipo de absorção, muitos jovens têm sofrido com a carência da B12 também, entre outras vitaminas, porque a indústria alimentícia, ela provoca esse tipo de comportamento social, né? Exatamente para poder fortalecer a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, infelizmente, ela domina a vida das pessoas. E através de que a pessoa consegue dominar a vida do outro? Através da alimentação. E por isso que tem tido tanta dificuldade das pessoas conseguirem manter um estilo de vida saudável. E quando a gente via lá, minha avó faleceu com 82 anos porque fumava direto. E ela fumava direto e morreu com 82. Quando que uma pessoa jovem de hoje em dia vai ter a possibilidade de morrer com 82 anos e fumando? Tá? Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é simplesmente a minha gatinha maravilhosa aqui, que ela é meio cachorro, sabe? Ela tá correndo atrás do próprio rabo e ela fica aqui fazendo maior graça aqui enquanto eu filmo, tá? Então vocês me desculpem aqui a enxerida aqui que fica aí tentando chamar a atenção, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre a B12 era isso. Eu espero que vocês estejam suplementando bastante, tá? Porque a gente precisa do suplemento para poder sobreviver. Tem uma coisa que vocês têm que observar sobre a B12 também, é que o bariátrico ele tem que tomar pelo menos uma vitamina B12 por mês, tá? Eu trato com nutrólogo, daqui a pouquinho eu tô saindo para minha consulta. Eu não sei o que o nutrólogo vai falar, porque a minha B12 pela primeira vez deu muito boa, a minha ferritina deu 27, tô muito satisfeita com isso. E eu vou ver o que ele vai dizer. Ele diz que nunca vai me dar alta, porque eu sou pós-bariátrico e o pós-bariátrico sempre tem a situação da queda. Ele não vai me dar alta, isso ele já deixou claro. Vamos ver a partir de hoje o que ele vai dizer, né? Então, vocês suplementem, tá? Porque quando a gente corta uma parte do nosso corpo, já é uma situação que muda a nossa vida. Imagina só você cortar uma parte do seu estômago ou do seu intestino. Porque as pessoas fazem sleeve, aí a sleeve dizem que não... como eu falei em um outro vídeo, uma amiga minha, ela teve... suspensas vitaminas, né? Mas a pessoa fez sleeve, ela tirou metade do estômago. O estômago é um todo, cada pedacinho do corpo da gente, ele tem uma função. Como que suplementa isso aí? Não sei, porque a B12 tá difícil de suplementar até com a alimentação que a gente tem, porque a carne é a maior fonte e as verduras, tá? E aí, como é que fica? Houve uma pesquisa há uns anos atrás, um médico que descobriu a cura para anemia perniciosa através de animais, ele ganhou um prêmio Nobel. Isso há muitos anos atrás. O que acontece nos dias de hoje? Eu já ouvi nutricionistas falarem para mim o seguinte: não coma fígado de boi, porque o fígado de boi é um alimento que tem, ele é carregado com um alto nível de estresse do animal na hora do abatimento. Gente, eu acreditei nessa médica, foi quando eu parei de comer o fígado, tá? E aí o que acontece? O animal ele é sujeito ao estresse independente do fígado, do intestino, ele é sacrificado para nossa subsistência.
E o que acontece? Ela falava um negócio desse e eu fiquei com um trauma de comer fígado. E na verdade, esse médico que ganhou o prêmio Nobel lá atrás, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu a cura da anemia através de alimentação do fígado. Comendo fígado várias vezes por dia, a pessoa se curava da anemia. E hoje em dia está se divulgando isso aí, que o fígado faz mal. Por quê? Será que a farmácia tem alguma coisa a ver com isso? Parem para pensar, pesquisem, vivam uma boa vida, não deem asa para que as pessoas derrubem vocês, porque vocês são mais fortes do que todas as coisas que ficaram para trás, tá bom? Pesquisem, estudem, suplementem-se, porque a vida é muito boa e ela merece ser vivida com dignidade e qualidade. Então esse é o vídeo de hoje, suplementem, façam seus exames, tenham uma boa vida, paz e bem. Beijo para todos, fiquem com Deus.